Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a aula hoje é sobre maus tratos infantis. Então, normalmente eu começo dizendo que a aula de hoje é legal e muito boa e super animada, mas a aula de hoje não é tão legal, né? Então, tem algumas fotos bem tristes, que pelo menos no meu entendimento, né? Mas é um assunto que a gente tem que ter conhecimento e domínio, certo? Por quê? Porque na clínica, então na vida profissional, a gente pode, em alguns momentos, mesmo quem não for se dedicar à área de odonto, pediatria, nós podemos, na clínica geral ou dentro de outras especialidades, atender, então, crianças e adolescentes que possam vir, estejam, na verdade, sofrendo maus tratos infantis, correto? Então, por isso a necessidade de vocês conhecerem e saberem identificar crianças que estão sofrendo maus tratos, ok? Então, essa é a importância da aula de hoje. Nós vamos falar então sobre o papel dos cirurgiões dentistas na proteção das crianças e adolescentes. Porque, querendo ou não, nós somos profissionais da área da saúde, nós nos dedicamos a cuidar da vida, né, do ser humano, tá? Então, pode não ser num grau tão complexo como de vida ou morte, mas sim nós cuidamos do ser humano, do corpo humano, e dentro disso, como profissionais da saúde, se nós identificamos que um paciente ele está sofrendo algum tipo de trauma, tá? Algum tipo de maltrato, é nosso dever, e a gente vai ver então, de acordo com a lei, é nosso dever reportar esse tipo de situação, tá? Então, intervir nesse tipo de situação. A gente vai conversar então no decorrer da aula quais são os sinais e sintomas que a gente pode perceber nesse paciente e como que a gente pode identificar isso, tá? Então vamos lá. Bom, qual que é o roteiro da aula? A gente vai começar falando sobre a prevalência no Brasil de maus tratos infantis. Então, para vocês verem a importância de se conhecer esse assunto, vamos falar sobre os tipos de maus tratos, como é que o dentista pode reconhecer esses maus tratos e o que nós temos que fazer, o que é indicado que se faz. E ao fim dessa aula, então, como toda aula, a gente tem uma pequena atividade que a gente vai conversar ao final da aula. Então vamos lá. Bom, no mundo é uma média de 10 milhões de crianças e adolescentes que, independente de classe social, religião ou escolaridade familiar, sofrem maus tratos infantis. Então, esse é um número que é registrado a nível mundial, aproximadamente em cada ano. Dentro desse número, a gente tem que considerar que muitos casos eles não chegam a ser reportados, como qualquer tipo de violência. Então, muitos casos eles não são reportados. Então, não são só esses 10 milhões, correto? A gente tem um número muito maior, com certeza. Quando a gente olha para a lei, e aí como anexo dessa aula, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí desse estatuto eu tirei o seguinte parágrafo, que é um dos mais importantes, tá? O artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, então, assegurado pela Constituição Federal lá desde 1988, ele aponta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Correto? E o estatuto ele ainda garante que crianças e adolescentes eles devem ser protegidos de toda e qualquer forma de negligência, e a gente vai falar sobre negligência, discriminação, exploração, violência, que nós vamos falar também,
crueldade e opressão. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças e adolescentes. E aí, qual que é o meu papel como cirurgião dentista nisso? O dentista, então, nós podemos ser os primeiros responsáveis a identificar, então, sinais de que essa criança está sofrendo maus tratos. E por isso a importância, então, de se conhecer como fazer essa identificação. Bom, a maior parte das agressões físicas, ela vai acontecer nas seguintes regiões do corpo: face, cabeça e pescoço, que são áreas expostas. E aí, reconhecer os sinais dos maus tratos, identificar a forma de ajudar as vítimas em tais situações é papel de qualquer indivíduo, incluindo nós. Quais são os principais tipos de agressões físicas que nós temos? Nós temos 4 tipos principais, que nós vamos conversar então na aula de hoje. Primeiro, negligência. Segundo, violência física. Violência psicológica, que também é um tipo de violência. E violência sexual contra crianças. Quando a gente fala de negligência, o que é negligência para vocês? Negligência lembra o quê? Uma falta de cuidado, né? Então, negligência significa o quê? Ausência de cuidados básicos e de proteção à criança e ao adolescente, frente a situações evitáveis, tá? Então, a consequência é o não atendimento a necessidades físicas e emocionais prioritárias. Então, casos de negligência são casos onde, por exemplo, os pais, eles não prestam atenção na criança, eles não têm cuidados básicos, como que aquela criança ela seja bem nutrida, bem alimentada, então não cuidam da alimentação dela, não têm cuidado para evitar que essa criança corra riscos, por exemplo, de estar na cozinha e poder puxar uma panela ou pegar uma faca. Então, esses pais, eles não têm esse cuidado e eles estão deixando a criança numa situação vulnerável para que possa acontecer algum acidente, correto? A gente sabe que acidentes acontecem e essa situação de negligência que a gente se refere aqui não é a um caso esporádico que, enfim, o pai estava desatento e aconteceu. Não, é uma negligência diária, até em relação, por exemplo, aos cuidados básicos de higiene da criança, também se enquadraria. Quando a gente fala de violência física, como o próprio nome diz, é quando a gente tem algum ato que atente contra o corpo do indivíduo, então contra o corpo da criança. Quando a gente fala em conceito, significa o quê? Uso da força física por pais ou responsáveis com o objetivo de ferir o corpo, deixando marcas ou não. Então, nem sempre a violência física ela vai deixar sinais, que seriam as marcas da agressão. E aí é mais difícil, então, de identificar e também de comprovar. Violência psicológica é toda ação ou omissão que vai causar dano, então, a essa criança em relação à autoestima. Então, crianças com autoestima baixa, em relação à identidade ou ao desenvolvimento. Então, às vezes, essa criança ela não tem um desenvolvimento, ela não consegue seguir as fases de amadurecimento até chegar à vida adulta, tá? Então, ela vai ter algumas dificuldades emocionais. Então, quais ações se encaixariam aqui? Hostilidade, desvalorização do indivíduo, então desvalorização da criança e do adolescente, fica xingando a criança, o adolescente continuamente, tá? Então isso pode acabar interferindo na autoestima dessa criança e desse adolescente. Intimidação, então a questão de ameaçar a criança, ameaçar o adolescente. E abandono emocional, então quando não dá o suporte emocional ao desenvolvimento dessa criança. E aqui, pessoal, é claro que dentro de um ambiente familiar, muitas vezes a gente tem situações de estresse, onde há discussões, enfim. Não é esse tipo de situação que a gente se refere aqui em violência psicológica. Claro que também pode acabar se enquadrando, mas é uma violência contínua, tá? É um comportamento contínuo que vai acabar afetando o desenvolvimento dessa criança.
Quando a gente fala em violência sexual, o que significa? Abuso do poder, então, por meio do qual a criança ou adolescente vai ser usado como gratificação sexual de um adulto ou de uma criança maior. Pode ser por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica. Então é uma das coisas mais tristes que se presencia e que se vê, né? A gente vê muitas notícias no jornal sobre isso. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico. Esse gráfico, então, ele se refere ao número de casos a nível federal, então em todo o Brasil, que foram reportados de violência sexual em crianças e adolescentes. E aí olhem para o gráfico. A gente tem cada 3 barrinhas se refere a um ano. Ó, a gente tem o ano de 2011, 2012, até o ano de 2017. E o que vocês observam? Ó, a barra azul significa o número de casos em geral. Então, inclui crianças e adolescentes. A barra, à medida que os anos vão passando, ela vai aumentando ou diminuindo? Ela aumenta, né? E o que isso me diz? Que o número de casos de violência sexual contra criança estão aumentando. Ou que o número de reportes de casos estão aumentando, que eles já existiam, mas que não eram devidamente relatados na justiça. Tá? Então a gente pode ter essas duas interpretações. E aí a gente tem ainda a cor laranja e amarelo. Então laranja se refere a crianças e amarelo a adolescentes. Quando a gente olha para o ano de 2017, olhem comigo. Qual barra é maior? A laranja ou a amarela? A amarela, né? Então o que isso me diz? Que a gente teve um número maior, ó, muito maior, mais de 14 mil adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual. E no ano de 2017, nós tivemos um pouco mais de 9 mil crianças que sofreram violência sexual, tá? Isso a nível federal, tá? Do que foi reportado na polícia. Então, só para vocês terem conhecimento de que não é uma coisa rara, muito pelo contrário, é uma coisa que é assustadoramente, não é comum, mas que a gente acaba vendo muito, né? E não deveria. Como é que a gente identifica, então, essas coisas? Então, como é que eu sei que uma criança... Como é que eu posso dizer, essa criança está sofrendo negligência, está sofrendo violência física? Como eu identifico isso, pessoal? Vamos lá. Então, negligência. Quais são os aspectos, as características que podem me levar a presumir que essa criança está sofrendo negligência por parte dos pais ou responsáveis? Um dos aspectos pode ser desnutrição, então não há cuidado em relação à alimentação e desenvolvimento dessa criança. Falta de higiene, então a criança está sempre mal cuidada, por exemplo, ela chega no consultório com a roupa sempre suja, com as mãos sujas, tá? Sem escovar os dentes, com o cabelo sujo. Então, falta de higiene é um sinal, sim, de negligência. Falta de roupas, então, vestimentas insuficientes. Então, não tenho cuidado por parte dos pais de vestirem, né, bem aquelas crianças, e bem no que eu me refiro é que elas estejam confortáveis, né, seguras, bem vestidas, tá? Então, vestimentas insuficientes também indicam uma falta de cuidado por parte dos pais. Falta de proteção contra perigos, que a gente conversou, né? Então, quando, por exemplo, tem coisas no fogo e os pais não estão nem um pouco preocupados se a criança está ali naquele meio e se ela pode se machucar ou não. E aí isso pode acabar ocasionando algum tipo de acidente grave, tá? Falta de estímulos e condições para frequentar a escola. Então, aqui se refere ao quê? A uma falta de incentivo por parte dos pais para que aquela criança ela tenha um desenvolvimento cognitivo também, que faz parte, então, do desenvolvimento do indivíduo como um todo. Então, uma falta de preocupação dos pais em relação ao desenvolvimento da criança. Claro que entram outros fatores aqui, como o nível de escolaridade da mãe e do pai, que às vezes não vê importância nisso, tá? Mas normalmente, quando é um caso de negligência e a gente tem essa falta de estímulo,
e condições para frequentar a escola, isso está associado com outras características também que a gente está comentando. E aí, outra forma de negligência é o descuido com relação à saúde geral e bucal, tá? Então, por exemplo, tu vai examinar a criança, ela chega para ti, e aí quando ela abre a boquinha, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela tem cárie em todos os dentes. E aí, vocês perguntam se isso não é negligência dos pais, né? Provavelmente sim. Então, negligência odontológica, né, que a gente está conversando. Então, os pais ou responsáveis, eles tendo informações e acesso ao atendimento, eles não buscam ou seguem com o tratamento necessário para garantir o nível adequado de saúde bucal das crianças. Então, eles estão vendo, porque mesmo uma pessoa leiga, ela consegue identificar uma cavidade num dente, um buraco no dente. Então, eles estão vendo que o filho deles, a filha, está cheio de cavidades nos dentes, né? Que não está conseguindo mais se alimentar direito, que está com dor, e eles não estão fazendo nada para resolver a situação de saúde bucal da criança. Então, isso se enquadra num quadro de negligência odontológica. Então, é o que nós estávamos conversando, quando a gente tem um paciente, então, que tem várias lesões de cárie não tratadas, que podem ser facilmente detectadas por qualquer um, né? Então, a gente sabe que os pais estão vendo que a situação bucal da criança ela não está boa e que esses pais não estão fazendo nada para contribuir para que essa criança tenha uma saúde bucal melhor. Porque mesmo que seja uma família extremamente pobre, hoje em dia nós temos postos de saúde, então, em vários bairros. Então, a gente tem o SUS, que por mais que tenha problemas, é um sistema universal, onde tem consultas gratuitas. Então, há sim uma parte de descuido, de falta de cuidado dos pais em relação a essa criança. Quando também tem algum sangramento ou trauma que afeta a região orofacial, então a criança chega com algum trauma que não é justificável ou que poderia ser evitado. Presença de sintomatologia dolorosa que não recebe tratamento. Então, uma criança que chegou para ti e daí tu vai conversar com ela, identifica que ela está com aquela dor há semanas e não foi feito nada para resolver o problema. É um tipo de negligência. E aí, agora a gente acabou, né? A gente falou sobre negligência, a gente vai entrar então sobre. Vamos começar a falar sobre violência física. E aí é bem triste essa parte, né, pessoal? Então, como é que a gente identifica? Quais são os sinais, né, para identificar violência física numa criança? Normalmente a gente vai ter lesões, vamos ter dentro dessas lesões hematomas, então roxões, cortes, podemos ter queimaduras, que a gente vai falar, e fraturas. E ou lesões em diversas partes do corpo, principalmente na região da cabeça e do pescoço. Aqui nessas fotos a gente vê uma lesão de queimadura ali na mão, então que provavelmente poderia ser evitada, então a criança acabou colocando a mão em algo bem quente, tá? Enquanto os pais, enfim, alguém estava cozinhando e foi uma queimadura que não foi evitada. E aí na outra foto a gente tem o braço de uma criança com uma mordida de adulto, tá? Então aí também se enquadra automaticamente num caso de violência física. Também podem ser observados, então, lesões em fases diferentes de cicatrização. Então, se é uma criança que ela sofre maus tratos frequentes, por exemplo, que ela apanha frequentemente, ela vai ter o quê? Lesões que são mais antigas, que vão estar mais cicatrizadas, lesões que são mais recentes, e aí tu identifica que essa criança ela já tem um histórico de maus tratos. Outro indicativo, então, de maus tratos seria a demora na procura do atendimento médico. Então, acontece alguma coisa grave com a criança, por exemplo, quebra o braço ou alguma outra coisa, um corte, e os pais, eles demoram para procurar atendimento. O
O que mais pode ser observado, e normalmente é em crianças, então que vocês têm que ter conhecimento para reconhecer. Lesões circulares no pescoço, então o que indica estrangulamento, tá? Lesões circulares em punhos e tornozelos, e daí significaria amarras, então, né? Então, se essa criança ela é amarrada, e aí parece uma coisa super, isso só acontece em filme, mas não, né? Hematomas em áreas usualmente protegidas por roupas, então muitas vezes alguns agressores eles podem acabar machucando essa criança só em áreas que não são tão visíveis para que eles não sejam questionados sobre isso. Lesões que lembram marcas de objetos, como garfo, faca e fivela de cinto, também são identificáveis. Outra característica que é comumente encontrada, então, em casos de maus tratos, quando se trata de queimaduras, são queimaduras em formas de objetos. Então, ferro de passar roupa, cigarro e metais aquecidos. As imagens que vocês veem nas fotos são queimaduras por cigarro. Então, na primeira foto ali, que a gente tem as duas mãozinhas da criança, a mãe, ela foi presa por maus tratos dessa criança. O que ela fazia? Ela apagava o cigarro na mão da criança, tá? Outro indicativo, então, outra característica que pode acontecer é se identificar a falta de cabelo na criança em algumas áreas, que pode ser ocorrido, então, devido a puxões. Tá? Então, são algumas das características que são destacadas, que podem ser, então, indicativos de maus tratos. É claro que tudo tem que ser amplamente investigado para que se comprove realmente se é uma questão de maus tratos ou o que está acontecendo naquela família. Certo? Então a gente falou de negligência, falou de violência física. Agora vamos falar de violência sexual. Bom, a criança, quando ela sofre de violência sexual, ela pode demonstrar uma irritação muito grande e constante, pode se tornar agressiva, gostar de ficar isolada, então, das outras pessoas, chorar muito, demonstrar muita tristeza, ter dificuldade, então, de se relacionar com outras pessoas, medo de ficar sozinha, ainda demonstrar um medo constante e um pavor, sem uma causa razoável, então algo que justifique, falta de vontade, de interesse em voltar para casa, então aquela criança ela não quer voltar para casa, ou pode demonstrar, então, um comportamento sexual ou erotização precoce. Ainda outras características aqui foi o que a gente já conversou, então, isolamento, então, uma criança pode ser passiva em relação a isso, então aceitar tudo, ou pode demonstrar agitação e choro constante, a questão da irritação e agressividade que a gente já comentou, podem ser vinculadas à violência sexual, né? E também, agora que eu vi, a violência psicológica também, tá? Então, a violência psicológica pode gerar essas coisas, que são isolamento e passividade, agitação e choro, irritação e agressividade. Agora sim, hein? Prof. Rachou aqui. Quando a gente fala de violência psicológica, então, o que a criança pode demonstrar? Pode ser uma criança insegura, então, claro, que se tu tem uma pessoa adulta te botando para baixo, te falando várias coisas, te xingando, tu acaba desenvolvendo um certo grau de insegurança e infantilidade também. Pode apresentar obesidade, então a criança fica ansiosa, começa a comer, ou depressão, quer dizer, desnutrição, então ela não consegue comer. Ainda, falta de controle para segurar a urina e às vezes as fezes. Então, muitas vezes pode acontecer até na cadeira odontológica do paciente não conseguir segurar a urina. E quais são, então, as possíveis características dos agressores, tá? Afastamento, normalmente aqui eu estou me referindo à violência sexual, tá? Então, quais normalmente são as características desses agressores? Afastamento do contato com educadores da escola, então eles tentam afastar essa criança dos educadores, então claro, porque os educadores são pessoas que podem acabar identificando que algo está errado com essa criança. Desinteresse ou possessividade excessiva pela criança, então ou
quer cuidar muito daquela criança, quer estar sempre junto da criança, ou aparentemente demonstra o desinteresse, né? Pobreza extrema, históricos de violência doméstica, então podem estar associados a esses agressores, tá? Mães com histórico de depressão pós-parto, então elas também podem acabar fazendo alguma violência, tentando alguma violência contra a criança. Ainda pode-se observar, então, uma falta de afeto entre os membros da família. Então, se tu olha para se tu olha para o ambiente familiar, pode ser que aparentemente exista uma falta de afeto. Abuso de álcool ou substâncias ilícitas. Então, os agressores, às vezes, apresentam, então, algum vício associado. Podem ter distúrbios comportamentais e psicológicos. Então, claro que uma pessoa em sã consciência não faz esse tipo de coisa. E também podem impedir o convívio social da criança. Então, claro que eles estão fazendo uma coisa que é absolutamente errada, tá? Então, eles podem acabar impedindo o convívio da criança para que ela não interaja com outras crianças e diminua, assim, a chance dele ser descoberto. E na cadeira odontológica? E no consultório? Como é que eu identifico? Eu consigo identificar se uma criança está sofrendo violência sexual? Tem alguns sinais que podem acabar levando a gente a suspeitar disso. Então, quando a gente olha para a boca, na boca, o que pode levar, né, a essa suspeita? Lacerações, então, cortes, né, no freio labial e lingual, no palato mole e duro, gengiva, língua e queimaduras na região da boca. Lábios machucados no canto da boca, com hematomas, equimoses e cicatrizes. Também podem ser um indicativo. Dentes fraturados, avulsionados e com alteração de cor, dentes com muitas necessidades curativas que provocam dor ou estão em processo infeccioso. Então, isso pode ser indicativo do quê? De violência, de negligência dos pais e de violência física. Em relação ao abuso sexual, então, o que a gente pode ver? A alteração de comportamento da criança. Então, se a criança apresenta um comportamento que não é normal para a idade dela. Aqui, lesões de doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui a gente tem uma lesão característica do HPV, tá? Na língua. Então, no dorso da língua e também no palato, no céu da boca. E aí, se uma criança apresenta uma lesão de uma doença que advém de uma doença sexualmente transmissível, tu automaticamente vai desconfiar que essa criança está sofrendo algum tipo de violência sexual. É claro que tudo tem que ser muito bem investigado. Ainda, aqui a gente tem duas fotos, tá? Na primeira imagem a gente tem uma imagem de uma lesão de cancro, que é característica, então, de pacientes com sífilis. Então, se um adolescente, tá, ou criança apresenta uma lesão de cancro, ou seja, sífilis, é óbvio que a gente vai desconfiar que essa criança está sofrendo de algum tipo de violência sexual. Já na segunda foto, a gente tem, olhem, a criança está usando um aparelho, né, ortodôntico, mas ali atrás do aparelho tem uma área que está com petequias, com eritema, bem avermelhada, percebem? Então tá. Então, essa lesão, ela é característica, então, de sexo oral forçado, tá? Essa imagem foi retirada, então, eu retirei de um artigo em que foi comprovado que essa criança, então, ela sofreu abuso sexual. Entendido? Sim? Tá. Quando a gente fala, então, de aspectos legais, ninguém gosta de burocracia, né? Nem eu. Mas a gente tem que ter um pequeno entendimento sobre isso, tá? Então, quando a gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele diz? Como é que a gente deve agir? Diz o seguinte, que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Então,
tem que se comunicar os casos ao Conselho Tutelar do município, tá? E em suspeitas de maus tratos, o cirurgião dentista tem a obrigação legal de notificar o caso ao Conselho Tutelar. Sem necessidade de apresentar provas, então você não tem que dar uma de investigador, tá? Com sigilo garantido, sendo sugerido não interferir pessoalmente na situação. E aí, isso aqui sobre apresentar provas, em relação ali àquelas lesões que a gente em boca, palato, língua, é interessante que se documente, que se tire, registre fotos até, tá? Então, apesar de você poder denunciar sem apresentar provas físicas, se tu atende num consultório um caso desse, se possível, tirar fotos, claro, com consentimento do responsável. E como é que eu posso denunciar, então? Eu posso denunciar através do Disque Denúncia Nacional, ou seja, pode ligar para o número 100, tá? Ou para os conselhos tutelares de cada localidade, então de cada município. Cada município ele vai contar, então, com um conselho tutelar. Bom, se não deu para falar com o conselho tutelar, vocês podem, então, entrar em contato com a autoridade policial do município ou ainda com o Ministério Público, tá? É um meio, então, a denúncia é um meio de garantia de direitos e de proteção social das crianças e dos adolescentes, permitindo, então, aos profissionais de saúde e da educação, bem como aos conselhos tutelares e à justiça, adotarem medidas para cessar a violência, então, para impedir que a violência se repita. Correto? Entendido até aqui? Então tá. Bom, eu trouxe para vocês 3 estudos, rapidinho, só vou falar as conclusões de cada um, do meio odontológico em relação a maus tratos infantis, tá? Eu acho que os 3 são do meu, de um colega, o Ivan, ele fez doutorado junto comigo, ele fez na área de odontopediatria, lá em Pelotas, e hoje em dia ele mora lá em Belém. Então, ele trabalhou durante o mestrado e doutorado com a temática de maus tratos infantis em relação, então, à odontologia. Esse primeiro estudo dele, então, é sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças brasileiras que sofreram abuso, algum tipo de abuso, tá? Então, ele comparou crianças vítimas de abuso com crianças que não foram vítimas de abuso, tá? Através de um questionário. Ele fez um questionário para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal dessas crianças. O que ele viu? Que as crianças que foram vítimas de abuso, elas têm um impacto maior na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, tá? Então, ela apresentando condições piores de saúde bucal. E se tu tem condições piores de saúde bucal, isso com certeza vai impactar na sua qualidade de vida, correto? Então, na forma como eu me relaciono, na minha aparência, na forma como eu mastigo, tá? Esse aqui já é outro estudo, todos esses estudos são recentes. Eu vou colocar como anexo também da aula, caso alguém tenha curiosidade de ver melhor, tá? São em inglês, mas Google Tradutor, né, gente? Tem outros aplicativos que traduzem tudo também, então é tranquilo, tá? Já esse estudo, então, ele é o quê? Um estudo comparativo sobre a dor dental entre crianças que tinham histórico de maus tratos com crianças que não tinham histórico de maus tratos. O que ele fez? Então, ele pegou um grupo de crianças que tinham histórico de maus tratos e investigou se aquelas crianças tinham dor de dente e se tiveram histórico de dor de dente. E pegou um grupo de crianças que não tinha histórico de maus tratos, tá? Quais foram os resultados desse estudo? Então, vamos ver ali, ó. Então, o reporte de dor de dente foi maior entre as crianças que sofreram abuso. Então, 55% das crianças que sofreram abuso reportaram, então, mais dor de dente, tá? E também eles concluíram que as crianças que sofreram abuso, elas tiveram 2 vezes mais chance de reportar dor de dente comparado às crianças que nunca tinham que não sofreram abuso, tá? Que não foram vítimas de abuso.
Então, a conclusão geral do estudo foi que as crianças vítimas de abuso apresentaram, então, uma maior prevalência de dor de dente que crianças que não tinham nenhum histórico de abuso ou maus tratos. Tá? Então, é bem interessante, né? Para vocês verem como essa questão de maus tratos acaba impactando no desenvolvimento da criança e também na saúde bucal da criança. E aí o terceiro estudo, então, viu? Eu só trouxe resultados, não era para vocês se assustarem. 3 estudos. Vamos lá. O terceiro estudo foi um questionário, então, que eles fizeram com dentistas sobre maus tratos infantis. Então, qual que era o objetivo desse estudo? Era avaliar as atitudes e percepção dos dentistas em relação ao abuso infantil. Eles entrevistaram, então, 276 dentistas na cidade de Pelotas. E quais foram os resultados? Tá? Então, quantos dentistas foram mesmo? Então, dos 276 dentistas, dos que responderam os questionários, 25, daí eles tinham algumas perguntas. Vamos ver a pergunta ali, Você já reconheceu ou suspeitou de algum caso de abuso infantil ou negligência no consultório odontológico? 25 dentistas disseram que sim, que eles já suspeitaram que a criança ela tinha sofrido algum tipo de abuso, e 150 disseram que não. Desses 25 que disseram que sim, foi perguntado se sim, você reportou isso, então você denunciou isso. Desses 25, 6 denunciaram e 19 não fizeram nada. Então, o que esse estudo constatou? Que tem uma falta, então, de conscientização por parte dos profissionais, por parte dos cirurgiões dentistas, na adoção, então, de medidas protetivas para vítimas de agressão. Já que dos que identificaram uma possível situação de maus tratos, a maior parte não denunciou, não fez nada a respeito. Então, a gente tem que ser um pouco mais comprometido, tá? Com o nosso paciente. Entendido? Então, o que está escrito aí? Para aprender, além de ouvir, devemos aplicar, porque eu sei que muitos não gostam de ficar ouvindo essas videoaulas. Então, como muitos talvez não prestem a atenção que deveriam prestar, a gente faz umas atividades para vocês fixarem, tá? O conteúdo. Então, a gente tem agora uma tarefa, e dessa vez eu fui bem tranquila. Seguinte, depois que vocês terminarem essa videoaula, tem um questionário no Google Forms. Então, não é um questionário, tá? Perguntando algumas coisas para vocês. Em relação à aula e também em relação à atitude de vocês, ao que vocês fariam em determinada situação. Bem tranquilo. E aí, a última pergunta desse questionário que vocês vão acessar é o seguinte. Eu conversei com uma conselheira do Conselho Tutelar aqui de Balneário e falei que a gente ia conversar sobre maus tratos infantis na nossa disciplina e que eu gostaria, então, como a gente não está no ensino presencial, senão eu convidaria ela para fazer uma palestra para vocês, que eu pedi, na verdade, se ela poderia responder algumas dúvidas de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer está incluso e é obrigatório como tarefa desse questionário. Vocês vão pensar numa pergunta, numa dúvida, numa curiosidade que vocês tenham, que vocês gostariam de perguntar para essa conselheira tutelar de Balneário, tá? É a Caroline Fakes. Ela foi eleita agora na última votação que teve. Então, já conversei com ela e ela vai responder essas perguntas. Então, vocês vão enviar para mim as perguntas, né? Ali através do Google Forms, eu tenho acesso. Eu vou selecionar algumas, já que vocês são 66, né? Daí ela vai enlouquecer. Então, eu vou selecionar algumas e na aula que vem eu vou passar para vocês a resposta dela. Daí eu pedi para ela ou gravar um vídeo, né? Respondendo as questões, que eu acho que fica mais didático. Ou, se não for possível, por forma escrita. Espero que seja vídeo, né? Mais animado. E aí, vocês vão ter, então, acesso, aí a gente vai esclarecer, então, essas dúvidas, tá? Então, se vocês não se preocupem, perguntem o que vocês quiserem e o momento é isso, para tirar dúvidas, curiosidades que vocês tenham, tá? Claro, a realidade da Caroline é mais em relação a Balneário Camboriú, mas podem ser dúvidas mais gerais também, sem problema nenhum.
Combinados? Então vou encerrar a aula antes que vocês me matem e digam que a aula está muito longa. Porque da última aula eu fiz 3 pequenos vídeos e eu descobri que tem gente que está acessando só o vídeo 1 e não está acessando o 2 e o 3. Então dessa vez eu resolvi fazer um vídeo só, tá? Já que vocês têm preguiça de botar o play nos outros dois. Então, boa atividade.